O perdão é uma das forças mais transformadoras que podemos experimentar em nossa vida. Ele não apenas liberta quem o recebe, mas também quem o oferece. Quantas vezes carregamos o peso de mágoas, ressentimentos e feridas que, ao invés de nos proteger, nos aprisionam? Essas correntes invisíveis podem nos impedir de viver plenamente, de nos relacionarmos com os outros e, principalmente, de nos aproximarmos de Deus. A Bíblia nos ensina que o perdão é mais do que um ato de bondade, é um mandamento divino. Em um mundo onde conflitos e desentendimentos são tão comuns, a prática do perdão se torna um antídoto poderoso contra a amargura e o ódio. Ele nos lembra que, assim como Deus nos perdoa, devemos estender essa mesma graça àqueles que nos ofendem. Mas por que o perdão é tão importante? Porque ele é a chave que abre as portas da liberdade interior. Quando perdoamos, deixamos de ser reféns das ações dos outros e passamos a viver sob a graça e a misericórdia de Deus. O perdão não apaga o que aconteceu, mas nos permite seguir em frente sem o fardo do passado. Neste momento, convido você a refletir sobre o poder do perdão em sua vida. Como ele pode transformar seus relacionamentos, sua saúde emocional e, acima de tudo, sua conexão com Deus. Ao longo deste texto, exploraremos o que a palavra de Deus nos ensina sobre o perdão e como podemos praticá-lo em nosso dia a dia. O perdão não é apenas uma sugestão ou um conselho, é um mandamento claro e direto que encontramos nas Escrituras. Deus, em sua infinita sabedoria, sabe que o perdão é essencial para o nosso bem-estar espiritual e emocional. Ele nos criou para vivermos em comunhão uns com os outros e com Ele, e o perdão é um dos pilares que sustenta essa comunhão. Em Mateus 6, versículos 14 e 15, Jesus nos diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essas palavras são profundas e nos mostram a importância do perdão em nossa relação com Deus. Quando perdoamos, refletimos o caráter de Cristo e abrimos caminho para recebermos o perdão divino. Mas o que significa perdoar de verdade? Perdoar não é esquecer o que aconteceu ou minimizar a dor que sentimos. Também não significa que devemos permitir que as pessoas continuem a nos ferir. Perdoar é uma decisão consciente de liberar a outra pessoa da dívida que ela tem conosco, assim como Deus nos liberta das nossas dívidas para com Ele. É um ato de obediência e fé, que nos coloca em alinhamento com a vontade de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos inúmeros exemplos de perdão. Um dos mais marcantes é a parábola do servo impiedoso, contada por Jesus em Mateus 18, versículos 21-35. Nessa história, um servo que foi perdoado de uma dívida impagável se recusa a perdoar uma pequena dívida de um companheiro. O resultado é trágico. Ele perde o perdão que havia recebido. Essa parábola nos ensina que o perdão que recebemos de Deus deve ser estendido aos outros, sem medidas ou limites. Refletir sobre esses ensinamentos nos leva a uma conclusão inevitável: o perdão não é opcional. Ele é uma parte essencial da nossa jornada de fé. Quando perdoamos, não estamos apenas obedecendo a Deus, estamos também nos libertando das correntes que nos impedem de viver plenamente. Se há alguém que entende profundamente o significado do perdão, esse alguém é Jesus Cristo. Sua vida foi um testemunho vivo de amor, misericórdia e graça, e ele nos deixou o exemplo mais poderoso de como devemos perdoar. Em momentos de dor, traição e injustiça, Jesus escolheu o caminho do perdão, mostrando que ele é a resposta mais transformadora para qualquer situação. Um dos momentos mais marcantes ocorreu durante sua crucificação. Mesmo diante da dor física e emocional, Jesus olhou para aqueles que o feriam e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Essas palavras não são apenas um exemplo de perdão, elas são um convite para que sigamos seus passos. Jesus não esperou que seus algozes se arrependessem ou pedissem perdão. Ele escolheu perdoar primeiro, demonstrando um amor que vai além da compreensão humana. Esse ato de perdão nos ensina que perdoar não depende do merecimento da outra pessoa. Não é sobre o que ela fez ou deixou de fazer. É sobre a decisão que tomamos de obedecer a Deus e liberar o perdão que Ele mesmo nos oferece. Quando perdoamos, estamos refletindo o caráter de Cristo e permitindo que sua graça flua através de nós. Além disso, o perdão de Jesus na cruz nos mostra que o perdão é um ato de poder, não de fraqueza. Ele não ignorou a dor ou a injustiça.
ele as enfrentou com amor e compaixão. Da mesma forma, quando perdoamos, não estamos dizendo que o que aconteceu está certo. Estamos escolhendo não permitir que o mal tenha a última palavra em nossas vidas. Jesus também nos ensinou sobre o perdão em seus ensinamentos. Em Mateus 18, versículo 22, ele diz a Pedro que devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa fala não é sobre um número exato, mas sobre a atitude do coração. O perdão deve ser ilimitado, assim como o amor de Deus por nós. Ao olharmos para o exemplo de Jesus, somos desafiados a examinar nosso próprio coração. Como temos lidado com as ofensas que recebemos? Temos seguido o exemplo dele, escolhendo o caminho do perdão, mesmo quando é difícil? A vida de Jesus nos mostra que o perdão é possível, mas não é algo que podemos fazer sozinhos. Precisamos da sua graça e do seu Espírito para perdoar como ele perdoou. O perdão é mais do que um ato de obediência a Deus, é um presente que oferecemos a nós mesmos. Quando escolhemos perdoar, estamos abrindo as portas para uma libertação interior que traz paz, cura e renovação. Guardar mágoas e ressentimentos é como carregar um peso que nos impede de avançar. O perdão, por outro lado, nos liberta desse fardo e nos permite viver com leveza e esperança. A Bíblia nos alerta sobre os perigos de não perdoar. Em Provérbios 29, versículo 11, lemos: "O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se." Esse versículo nos mostra que a falta de perdão pode nos levar a agir de forma impulsiva e destrutiva. Quando nos apegamos à raiva e ao ressentimento, permitimos que essas emoções negativas controlem nossas ações e nosso coração. O perdão, por outro lado, nos ajuda a dominar essas emoções e a agir com sabedoria e discernimento. Além disso, o perdão traz benefícios profundos para nossa saúde emocional e espiritual. Estudos científicos têm mostrado que guardar mágoas pode levar ao estresse, à ansiedade e até mesmo a problemas físicos. O perdão, no entanto, está associado a uma maior sensação de bem-estar, paz interior e relacionamentos mais saudáveis. Quando perdoamos, estamos escolhendo a vida e a liberdade, em vez da morte e da escravidão emocional. Espiritualmente, o perdão nos aproxima de Deus. Ele nos lembra que somos todos pecadores que precisam da graça divina. Quando perdoamos, estamos refletindo o caráter de Deus e permitindo que seu amor flua através de nós. O perdão também nos ajuda a manter um coração puro e receptivo à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Refletir sobre os benefícios do perdão nos leva a uma conclusão inevitável. Perdoar não é apenas um ato de bondade para com os outros, é um ato de amor para conosco mesmos. Quando perdoamos, estamos escolhendo a liberdade, a paz e a vida abundante que Deus deseja para nós. Saber que o perdão é importante é uma coisa, mas colocá-lo em prática é outra. Muitas vezes, podemos nos sentir sobrecarregados pela ideia de perdoar, especialmente quando a ferida é profunda ou quando a pessoa que nos magoou não demonstra arrependimento. No entanto, a Bíblia nos oferece orientações claras e práticas sobre como podemos exercitar o perdão em nosso cotidiano. O primeiro passo é reconhecer a mágoa e entregá-la a Deus. Muitas vezes, tentamos ignorar ou minimizar a dor que sentimos, mas isso só faz com que ela se acumule em nosso coração. Em vez disso, devemos ser honestos com Deus sobre nossos sentimentos. Podemos orar como o salmista, que em Salmo 62, versículo 8, diz: "Confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, porque Deus é o nosso refúgio." Quando entregamos nossa dor a Deus, ele começa a trabalhar em nosso coração, preparando-nos para perdoar. O segundo passo é orar por quem nos feriu. Isso pode parecer difícil, mas é uma prática poderosa que nos ajuda a mudar nossa perspectiva. Em Mateus 5, versículo 44, Jesus nos ensina: "Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem." Orar por quem nos magoou não significa que concordamos com o que aconteceu, mas que estamos escolhendo abençoar em vez de amaldiçoar. Essa oração pode ser simples: "Senhor, abençoe essa pessoa e trabalhe em seu coração." O terceiro passo é decidir perdoar, mesmo quando não há arrependimento do outro. O perdão não depende da atitude da pessoa que nos feriu, é uma decisão que tomamos em obediência a Deus. Em Colossenses 3, versículo 13, lemos: "Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro."
Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Esse versículo nos lembra que o perdão é um ato de fé, baseado no exemplo de Cristo. Além desses passos, é importante lembrar que o perdão é um processo. Pode levar tempo para que nossas emoções se alinhem com nossa decisão de perdoar. Durante esse processo, devemos continuar a buscar a Deus e a nos encher de Sua palavra. Em Filipenses 4, versículo 8, somos encorajados a pensar naquilo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Quando focamos nossa mente nessas coisas, nosso coração começa a se curar. Por fim, é importante estabelecer limites saudáveis, especialmente em relacionamentos tóxicos ou abusivos. Perdoar não significa permitir que as pessoas continuem a nos ferir. Podemos perdoar e, ao mesmo tempo, tomar medidas para nos proteger e proteger aqueles que amamos. Praticar o perdão no dia a dia não é fácil, mas é possível com a ajuda de Deus. Quando escolhemos perdoar, estamos escolhendo liberdade, a paz e a vida abundante que Ele deseja para nós. Embora o perdão seja libertador, ele nem sempre é fácil. Há situações em que a dor é tão profunda, ou a ofensa tão grave, que perdoar parece humanamente impossível. Talvez você tenha sido traído por alguém em quem confiava, ou talvez tenha sofrido uma injustiça que mudou o curso da sua vida. Nessas horas, a ideia de perdoar pode parecer injusta ou até mesmo dolorosa. É importante reconhecer que esses sentimentos são válidos. A Bíblia não minimiza a dor humana, pelo contrário, ela nos mostra que Deus está próximo dos quebrantados de coração. Em Salmo 34, versículo 18, lemos: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito." Deus entende nossa dor e está disposto a nos ajudar a superar os desafios do perdão. Um dos maiores obstáculos ao perdão é a ideia de que perdoar significa esquecer ou justificar o que aconteceu. No entanto, o perdão bíblico não exige que ignoremos a gravidade da ofensa. Em vez disso, ele nos convida a liberar a pessoa da dívida que ela tem conosco, assim como Deus nos liberta das nossas dívidas para com Ele. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo que requer tempo, paciência e, acima de tudo, a graça de Deus. Outro desafio comum é a falta de arrependimento da pessoa que nos feriu. Como perdoar alguém que não reconhece o que fez ou que continua a nos magoar? Nesses casos, é importante lembrar que o perdão é um ato de obediência a Deus, não uma recompensa para o outro. Em Romanos 12, versículo 19, somos lembrados: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor." Quando perdoamos, estamos confiando que Deus é justo e que Ele cuidará de todas as coisas. Superar os desafios do perdão requer dependência de Deus. Em Filipenses 4, versículo 13, lemos: "Tudo posso naquele que me fortalece." Essa promessa nos lembra que, por mais difícil que seja perdoar, podemos contar com a força de Cristo para nos guiar. Quando nos entregamos a Ele, Ele nos capacita a fazer o que, por nós mesmos, seria impossível. Se esta mensagem tocou seu coração, quero convidá-lo a dar o primeiro passo hoje. Talvez você precise perdoar alguém que o feriu, ou talvez precise se reconciliar com alguém a quem você magoou. Seja qual for a situação, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para lhe dar a força e a graça necessárias para perdoar. E se você sente que esta mensagem foi direcionada especialmente para você, deixe nos comentários: "Deus está trabalhando em mim." Essas palavras não são apenas uma declaração, são um ato de fé, um reconhecimento de que você está disposto a permitir que Deus transforme seu coração e sua vida. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.